que Jesus nos ajude para que nós possamos aproveitar esse momento de estudo para pensar em coisas que tenham a ver com o nosso processo evolutivo. Afinal de contas, ninguém veio aqui de férias, né? A gente veio para poder se desenvolver, para progredir, né? E o progresso implica em mudança, o progresso implica em especialmente mudanças de atitudes, né? Pois bem, então o tema que me pediram para fazer é: você já ajudou alguém hoje? Que é uma pergunta, então já de cara eu vou dizer que eu não vou responder essa pergunta, né? Porque é uma pergunta que é muito mais retórica, para cada um fazer a si mesmo. Você já ajudou alguém hoje? Né? E aí já remete a algumas questões que a gente vem estudando já na doutrina há tempo, né? Santo Agostinho recomendando que todo dia a gente faça, né, um balanço de consciência, verificando se a gente fez todo o bem que podia e deixou de fazer todo o mal que podia ter deixado, se a gente inverteu essa regra, que a gente inverte muitas vezes, né? Agora, em época então de Copa do Mundo, é danado para a gente inverter e ficar desejando o mal dos outros, né? Coitados dos irmãos argentinos, que agora está todo mundo desejando que eles se deem mal. Eu não consigo entender muito bem essa lógica, mas a gente tem ainda muito isso dentro da gente de ser meio de tribo, né? Então é da minha tribo, vale tudo. Não é da minha tribo, não vale nada, né? A gente faz isso até com as coisas que não poderiam ser feitas. A gente faz isso muitas vezes com a doutrina espírita. Não, a minha religião é ótima, as outras não servem. Servem. Religiões são formas de expressão da religiosidade, né? Da religação com o todo, da religação com Deus. Então, se para mim vir ao centro, né, conversar sobre os assuntos, elaborar mentalmente, trabalhar é a melhor forma de evoluir, para o outro às vezes não é. Então, cabe às vezes a gente pensar como é que a gente está pensando nisso. Mas o tema é: você já ajudou alguém hoje? E remete logo para mim a um conto que Jesus conta, que é a parábola do bom samaritano, que está avaliada no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos contar ela rapidinho, né? Primeiro, contextualizando como é que ele conta isso, né? Está lá no Evangelho dizendo assim, que ele estava falando com as pessoas e veio um doutor da lei para o tentar, né? Para pegar ele numa pegadinha. Afinal de contas, o pessoal vivia fazendo isso na época porque ele estava ficando muito conhecido. Então os doutores da lei andavam atrás dele tentando pegar ele em pegadinha. Escuta, é para pagar ou não é para pagar imposto? Até hoje a gente tropeça nas pernas nessa pergunta, né? A pessoa diz: é para pagar ou não é para pagar? Na hora que chega na época do imposto de renda, todo mundo reclama. Kardec diz que para ser um bom espírita tem que ser um bom cidadão, mas todo mundo reclama do imposto de renda, né? Olha só, a gente está falando de coisas que desde a época do Cristo a gente brigava. É para pagar ou não é para pagar? Qual é que está escrito aí do outro lado da moeda? Qual o rosto está aí? É de César? Dá a César o que é de César, pô. A gente não veio aqui para ganhar dinheiro, não é essa a questão. A gente veio para coisas muito mais importantes. Mas voltando para lá. Então, um dos doutores da lei perguntou assim: mestre, o que eu tenho que fazer para possuir a vida eterna? Olha só que pergunta, né? Porque afinal de contas... Aí Jesus responde fazendo outra pergunta para ele: o que está escrito? Aí ele responde assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus responde para ele, responde para o doutor da lei: respondeste muito bem, faz isso e viverás. Vamos guardar isso aí logo primeiro, né? Até porque a gente vai voltar para essa história. Mas o homem, né, querendo parecer que era um justo, olha o que está escrito no próprio Evangelho: um homem querendo parecer que era um justo, né, que é outro assunto que a gente muitas vezes faz, né? A gente muitas vezes, querendo se mostrar justo, é discriminatório. Querendo se mostrar justo, a gente deixa de lado aqueles que a gente considera menores, como se fosse possível para a gente ver a hierarquia espiritual. Como é que eu vou saber se aquela pessoa que eu estou cruzando é maior ou menor que eu? Não sei, não posso saber. Não, mas eu falo com mais desenvoltura que ela, e daí? Grandes coisas, não, a gente não vai ser julgado por quanto a gente fala. Ah, não, mas eu vou todo dia no centro, e daí? Ele é ateu, e daí? Eu não consigo enxergar a estatura espiritual de ninguém. Para isso eu precisaria ser capaz de olhar para ele e ver os motivos dele. O que o motiva a fazer as coisas? Eu posso? Não, eu mal vejo as ações, né? A gente age dissimuladamente várias vezes, não é?
A gente, quando ninguém está vendo, como por exemplo nos nossos pensamentos, a gente pensa as maiores bobagens do mundo e depois se recrimina: ai meu Deus, como eu sou, né, atrasado. A gente age dissimuladamente, mesmo que seja no pensamento. Aí ele pergunta: quem é meu próximo? Aí isso já começa a ficar complicado. É tão complicado que um dia desse eu ouvi uma piadinha da médica que trabalha comigo, que eu rolei de rir até pensando justamente nessa questão da linguagem, que ela disse assim: Jesus não gosta do casamento. Ué, por quê? Porque mandou amar o próximo, né? Eu falei: nossa senhora, como é que a linguagem serve a distorções, né? Como que ela serve a distorções? Porque o próximo, que próximo? Próximo no tempo? O seguinte, né? É uma distorção da linguagem que ela se permite. Aí a gente entende porque os espíritos muitas vezes chegam e dizem: olha só, está difícil de responder a sua pergunta, porque a linguagem é falha. E é falha. Ela brincou com alguma coisa, é claro que foi uma piada, foi uma brincadeira, mas que na linguagem está perfeita, manda amar o próximo, então o atual não vale nada, deixa para lá e passa para o próximo, não é isso? Não, claro que não. Só que a gente, para dizer claro que não, tem que entrar no contexto, entender o contexto. E aí já fica complicado, porque o contexto muitas vezes nos escapa, por mais que a gente pense que assumir esse contexto. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano para dizer quem é o próximo. E aí a primeira coisa que ele já faz que escapa do contexto, que eu só fui me aperceber um dia desse ouvindo uma palestra do Haroldo Dias, ele dizendo assim: ia um homem, um samaritano. Bom, primeira coisa do contexto, a Samaria era uma área, né, da Judéia que queria independência, então já era considerado o pessoal meio complicado. Era o pessoal meio do contra. Já era alguém que era considerado diferente, menor, né, separatista. Esse pessoal não serve muito bem. Ia um homem de Jerusalém para Jericó. Tem outro detalhe aí do contexto que escapa. Porque Jerusalém era o centro espiritual. Era onde estava o templo, não é? E Jericó era o centro comercial. Então ele estava fazendo um percurso de alguém que tinha trabalhado espiritualmente alguma coisa e estava voltando à sua vida material. Igualzinho quando a gente acabar aqui. A gente vai acabar a palestra e vai sair para se envolver com as nossas atividades do dia a dia, que muitas vezes inclui trabalho, sustento, subsistência, vou fazer comida, vou pegar as crianças na escola, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem a ver com o dia a dia. Quantas vezes a gente está indo de Jerusalém para Jericó e o que era de Jerusalém ficou lá em Jerusalém, né? Deixa para lá, isso fica lá, eu deixo para trás e esqueço que não há momento na minha vida em que eu tenha deixado de ser o espírito imortal, que eu sempre sou. Eu não sou esse corpo aqui, eu sou um espírito imortal. Esse que vos fala é um espírito imortal. E.T., phone home, sabe? Vim de outras estrelas, andei por galáxia afora e estou aqui agora. E vou continuar andando. Não vou parar aqui. Então esse dia a dia é o de menos. Esse dia a dia é o que eu preciso resolver só para ter tempo para me desenvolver espiritualmente. Então é preciso que eu cuide dele da maneira mais fácil possível, com a menor energia possível, para me disponibilizar para aquilo que realmente importa. Mas voltando lá para a história, o homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando ele lá semi-morto na estrada. Não é isso? E aí continua. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ou seja, um homem que estudava os textos da lei, que estudava o Torá, vinha também de Jerusalém para Jericó. Por quê? Ninguém vive só do sagrado. Nós somos encarnados justamente por isso. A gente precisa do dia a dia, porque senão a gente muitas vezes para. Ele vinha passando, e viu e passou adiante. Puxa, que coisa, né? Que sacerdote ruim esse que passou adiante. E nós passamos adiante de quantas oportunidades? Sim, porque a gente vive fazendo isso. Eu cito com frequência uma tese que tem de um professor, se não me engano, da USP, que foi de invisibilidade social. O que ele fez? Ele, mestrando da USP, se vestiu de gari e durante um ano varreu a faculdade. Os garis reconheceram logo de cara que ele não era dali, Inclusive ele conta de uma maneira muito engraçada que ele reservava uma latinha mais limpa para ele tomar café, porque não tinha caneca, então toma café em latinha.
Então a latinha mais limpa eles davam para ele: toma, essa aí que você não está acostumado não, toma com essa aí, que é melhor. Então eles reconheceram, né, que não era igual. Tanto os seus alunos, que ele era um mestrando, então ele dava aula lá, quanto os seus professores não o viram durante um ano fazendo isso. Quantas vezes a gente passa pelo outro e deixa ele caído lá e vai embora, não é? Nem percebe o que está acontecendo. A gente ignora o outro, literalmente apaga aquela pessoa. É por isso que André Luiz vira e diz assim: olha, o oposto ao amor não é o ódio, é a indiferença, porque isso é o desamor. Isso eu não consegui nem considerar o outro como alguém que valha a minha atenção. O que eu estou dizendo para essa pessoa? Porque quando eu coloco alguém nessa categoria, eu desumanizo ele. Eu digo que essa pessoa não existe. E foi o que ele mostrou durante um ano varrendo. Pois bem, o sacerdote faz exatamente isso. E já é uma primeira lembrança. Olha só, vocês que estão aí o tempo todo estudando, lendo, né? Porque a gente esquece que a gente é bem ali próximo desse mesmo sacerdote. A gente estava lá na mesma época, gostando, adorando. Vamos estudar o Torá, né? Como a gente faz, vamos estudar o livro dos Espíritos. Estuda com a gente mesmo, né? Estudar a gente adora, quando a gente adora vir, discutir, falar das coisas complicadas. Não, será que quando alguém faz uma clonagem, como é que funciona o processo do espírito entrar? Isso é complicado, não está nos textos, a gente discute, fala, e o cara caído lá na estrada. Né? Será que a gente está discutindo só os textos da lei e deixando ele lá? Pois bem, o sacerdote vai e passa. Em seguida vem o levita. Quem era o levita? Aquele que não estudava os textos, mas cuidava de todo o dia a dia do templo. Cuidava de todos os rituais do templo, inclusive das canções, inclusive de tudo que acontecia dentro do templo. Esse é o levita. Poxa, esse age pelo menos, né? Não é um cara só intelectual, não senta e estuda. É alguém que já faz coisas, mas faz coisas ligadas à sacralidade. O levita, por sua vez, vamos lá, também veio pelo mesmo lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Apesar dele ser um homem de ação, também ignorou ele. Optou por deixar para lá aquela oportunidade de fazer o bem. Mas um samaritano, e aí vem a tal história, era justamente aquele que não devia gostar dos judeus, que devia achar aquele judeu alguém que era deplorável, porque viviam em as turras uns com os outros, sabe? Brasileiros e argentinos, essa coisa assim, né? Desse jeitão. Viviam as turras uns com os outros, né? Então, ele vem, que viajava, chegando no lugar onde estava aquele homem, foi tocado de compaixão. Compaixão, compadecer-se, padecer junto. Isso é tipicamente a expressão do amor. Porque quando eu sinto o amor em mim, eu me fundo com, seja lá com o que for, o amor desde os seus primórdios, desde a sua expressão mais simples. E quando eu estou falando da mais simples, é mais simples mesmo, desde a atração entre os átomos. Quando eu formo, uma molécula de água, pelo processo de atração entre os átomos de oxigênio e hidrogênio, eles passam a andar juntos. Se eu aplico uma força em um dos átomos, os três vão juntos, não se separam. Isso é amor. Por quê? Quando eu estou sentindo amor por alguma coisa, o que acontece naquela pessoa me afeta. Literalmente me afeta, né? Eu sempre brinco dizendo, é igual mãe vendo o filho ser premiado por qualquer coisa. Pode ser até cuspe à distância, né? Ele está recebendo a medalha, a mãe está abaixando a cabecinha para, né? Como se fosse ela que fosse receber, não é? O que é isso? É amor. Eu estou tão vinculado àquele ser, tão intimamente preso a ele, que o que ele sente eu sinto. Quando ele chora, eu choro. Quando ele ri, eu rio. Eu estou vinculado a ele, né? Eu sinto ecoar em mim o que ele sente. O samaritano sentiu isso com relação ao homem caído. Era como se ele tivesse caído ali. É como se ele tivesse sido roubado, espoliado e ferido. Era ele que estava ali caído, né? E a gente pensa isso na mensagem evangélica, mas não está só na mensagem evangélica, né? Tem uma citação do... fugiu agora o nome dele, daqui a pouco vem. Que pergunta assim, por que os sinos dobram? Né? E a resposta, eu não preciso saber por que eles dobram, porque eles dobram por mim. Porque cada homem faz parte da humanidade. Então, quando algum homem morre,
eu também morro um pouco. Quando algum homem sofre, eu também sofro um pouco. Daí é essa citação. Daí eu não preciso perguntar por quem os sinos dobram. Por quem estão tocando os sinos? Quem morreu? Quem morreu fui eu. Eu morri junto com aquela pessoa. Quando qualquer um da humanidade sofre, eu sofro. E a gente já passou muito longe disso, né? A gente já foi escravagista, a gente já conduziu guerras. Por quê? Porque o outro não era humano. O outro era algo. Então os índios já não tiveram alma, as mulheres já não tiveram almas, os pessoal do Islã já não teve alma. A gente vai escolhendo quem foi e vai desumanizando eles. Não, eles são coisas. Podemos explorá-los à vontade, né? Até hoje a gente ainda tem guerras santas no mundo. Pois bem, ele foi tocado de compaixão. Ele sentiu ecoar dentro dele o que ele sentia. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo nas feridas e vinho nas feridas e pensou. E depois, ou seja, estancou as feridas, né? E depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários judeus hospedeiros, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que o despender jamais eu pagarei quando regressar. Aí Jesus pergunta, ele não afirma, ele pergunta, qual desses 3 foi o próximo do homem ferido? É uma pergunta, né? Por quê? Porque esses exemplos já estavam lá sempre, e a gente que faz o possível para não enxergar. Pois bem, então, no fim das contas, a gente está falando de como a gente funciona. Falando de leis morais. A pergunta, quem você ajudou hoje? Remete à lei moral. Porque a gente está falando de funcionamento nosso. Eu falei de coisas propositalmente que ocorrem com a gente também. E vamos pensar um pouquinho em como a lei moral foi se revelando para o homem. Afinal de contas, esse é um tema caro também à doutrina espírita. A gente vira e diz que nós somos a terceira revelação, não é isso? Então, vamos lá falar delas. Qual é a primeira das revelações? A lei mosaica, né? A lei mosaica tinha, inclusive, um aspecto interessante, porque Moisés libertou o povo e ele ficou com 2 problemas. Um problema era fazer todo o papel de ligação entre o povo e Deus, que tinha a ver com a lei divina, e cuidar do dia a dia. Então ele já se misturou aí nessa história, porque metade da lei é a lei divina no fim das contas, e outra metade vai cuidar de coisas do tipo, você não pode comer porco, né? Não pode comer carne de animal de casco fendido, não é isso? Então, coitado, até hoje a representação do demônio tem o casco fendido por conta dessa história de Moisés, que tinha a ver com porco, que era sujo, né? Até hoje comer carne de porco sem cozinhar direito é perigoso, não é isso? Então, naquela época só tinha um jeito de fazer isso. Olha só, Deus disse para não comer, tá bom? Valeu? Tá combinado? Não comamos carne de porco. E aí funcionava, porque se Deus não tivesse dito, o pessoal não acreditava. O povo era rebelde, como nós somos ainda, né? O pessoal, se não disser 2 mais 2 são 4, não adianta. Então, tinha toda a parte que não era. E tinha a parte que tinha a ver com o decálogo, os 10 mandamentos, né? Que já é engraçado, porque os 10 mandamentos, né, se a gente fosse contar direitinho as divisões todas que o pessoal faz, dava 13. Mas 13 não é um bom número, né? Que afinal de contas, 13, tinha a história de 13 ser número de azar, né? Vocês sabem por que 13 é número de azar? Porque eram 12 apóstolos de Jesus na mesa, né? E aí alguém ia morrer. Por isso que desde a Idade Média não se põe uma mesa com 13 lugares. E até hoje a gente diz, não, 13 é número de azar. Por quê? Sei lá, mas disseram. A gente repete essas coisas, né, com uma certa frequência, sem nem querer saber a origem do que a gente está falando. Então, 13 é número de azar, porque eram 12 apóstolos de o Cristo foi crucificado. Esse é uma furada. Então, não coloca 13 na mesa não, porque alguém vai se dar mal, não é? É a brincadeira até hoje. Então, 13 era um número feio, a gente escolhe 10, que 10 é um número bonito, né? 10 tem a ver com fechamento, a gente tem 10 dedos. Se a gente tivesse se originado em outro animal, qualquer que tivesse menos dedos, já era outro tipo de numeração que a gente usa. A gente conta até 10, porque tem 10 dedos. Aí é onde dá para contar com os dedinhos. Depois, o jeito é chamar um amigo. Conta aí, mãe. Foi uma mãozada aí para você. Conta aí 10. A gente começa de novo. 1, 2, 3, mais de 20. Né? 10 é um bom número, o pessoal divide em 10. 10 mandamentos, por isso que eu brinquei que são 13, porque a divisão é grande. Os primeiros têm a ver com a resposta justamente que
o Senhor da lei dá para ele, até porque ele conhecia Moisés, né? Que tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas. Alguns fecham primeiro aí, né? E aí continua, não terás outros deuses além dele, né? Que é um avanço gigantesco que hoje a gente nem reconhece. Por que judeus eram tão avançados moralmente frente aos outros povos? Porque os outros povos criavam deuses a partir de expressões humanas. Então o que eu sinto e o que me tira do meu controle, eu invento um deus. Então se a gente pegar os gregos, tem o deus amor, deus da guerra, o deus disso, deus daquilo, vai aí por diante. Qualquer coisa que me faça perder o controle virou Deus. Ora, isso é uma visão de Deus muito infantil, não é? Porque a gente inventa Deus aí para qualquer coisa. Tinha lá um panteão de deuses gregos enormes, de egípcios também, um monte de deuses lá, tem Deus da morte, Deus disso, Deus daquilo, a gente vai criando Deus para tudo quanto é coisa. Os judeus tinham criado uma outra coisa. Eles falaram, não é assim. Deus é um. Deus é único, indivisível. Deus é o início de tudo, é o criador de tudo. Por que não pode ter dois deuses? Se houver dois deuses, quem vai ser criado um ao outro? E até hoje a gente faz essa dicotomia, né? Porque muita gente ainda acha que existe Deus e o diabo. Não é isso? Como se pudesse ocorrer alguma força que fosse infinitamente eterna e grande como Deus, que se fosse combater ele por todo, né, por todo o universo, por todo o tempo. Isso é imaginar dois deuses. Isso tem a ver com o próprio pensamento. O pensamento é dicotômico. O que significa isso? Parece bonitinho, né? Dicotomia é dividir em dois, né? Então eu penso assim, é bom ou é mal? É claro ou escuro? É alto ou baixo? É quente ou frio? Eu vou cortando tudo em dois, percebe? Porque na minha cabeça o pensamento funciona assim, é verdadeiro ou falso. Não é à toa que quando a gente foi inventar computador, usou o computador binário. É 1 ou é 0, não é isso? A gente pensa desse jeito, a gente decide as coisas. Então a gente cinde o universo ao meio e decide que para lá é bom, para cá é ruim. É assim que a gente funciona. O nosso pensamento é assim. É uma ferramenta importantíssima. É a última? Claro que não. Por quê? Porque nada é dividido em dois. Tudo é contínuo. Então não tem o bom e o mal. Temos pessoas que ainda estão no caminho e que vão chegar a ser espíritos perfeitos assim como eu. Não é? Então quem é o mal? Não tem o mal. Tem a ignorância. Não existe o frio, existe a falta de calor. É um processo contínuo. Só que a gente tem muita dificuldade com processos, né? A gente olha uma pessoa e define, fulano é assim, assim, assado. Pronto. Eu enquadrei ele em certas categorias e passo a lidar com as categorias em vez de lidar com a pessoa. Daí a tremenda dificuldade que tem as pessoas para melhorar. Porque quando ela se apresenta e diz, ok, eu melhorei, o cara diz, o quê? Você? Não, eu te conheço. Não é assim? E eu cobro o mesmo comportamento daquela pessoa. Ex-presidiários têm uma tremenda dificuldade de se integrar na sociedade, porque as pessoas já dizem, você já foi preso? Não quero dar emprego, não. E aí qual é a única solução que ele tem? Muitas vezes voltar ao crime. Né? Porque se eu não permito que ele se integre à sociedade, ele vai voltar ao crime. Então, voltando lá para isso. Os judeus tinham se dado conta que tudo era uma força única e não dualidades. Não existiam deuses guerreando por nada. Existia um Deus bom, infinitamente justo, que tinha criado. Isso é um tremendo avanço moral, porque já reconhece o processo em cada um de nós. Se é um único caminho, se todos estão indo em direção a Deus, por mais errado que ele esteja, ele também está indo. Ele está mais longe ou mais perto que eu, ele está indo mais para a direita ou mais para a esquerda, mas é um caminho único. E isso já é reconhecer que todos somos muito parecidos. E aí continua ele, não farás para ti nenhum ídolo. Ainda estamos no que, em alguns casos, ainda é o primeiro, tá? Não, minto, esse é o segundo em todos os casos. Não farás para ti nenhum ídolo, né? A ideia que os judeus têm que Deus não pode ter nem nome, eles não usam o nome de Deus. Né? Então eles falam das características, mas não do nome. Então continua depois, aí começa a entrar nas divisões mais acostumadas por eles. Não dizer o nome do Senhor em vão,
Santificar um dia, o que é muito engraçado, essa coisa do santificar um dia, não é? Por quê? Porque os judeus tinham inventado uma coisa que até hoje a gente faz em terapia, né? Para um dia por semana para pensar na vida. Por quê? Porque eu preciso ter tempo para planejar as coisas. Essa minha natureza dupla de pensar e muitas vezes não conseguir pensar enquanto eu ajo, que é assim, né? Quantas vezes a gente está envolvido numa ação e quando a gente percebe, a gente já fez coisas que a gente dizia, eu não devia ter feito isso. Mas já estava fazendo e fez, não é? Seja no que for, pode isso ser na alegria. A gente vê festas que literalmente são tomadas de uma euforia que levam pessoas a fazer coisas que depois elas chegam em casa e dizem, ai meu Deus, de um personagem do Jô Soares, agora não dá mais para citar essas coisas que quase ninguém viu, né? Que era justamente isso, o cara acordava no dia seguinte, meu Deus, extrapolei ontem. É isso. Quando eu estou agindo, eu não penso. Mas não é só na alegria, em todas as coisas, até no trabalho a gente faz isso. Às vezes a gente trabalha tanto quando chega ao ponto de perceber o que passou do limite. Está estafado já porque passou do limite. A gente tem dificuldade para pensar enquanto age. Então o jeito é dar uma paradinha. E aí os judeus elegeram um dia para dar uma paradinha. Inicialmente o sábado dos judeus, a ideia era essa, ninguém podia sair de casa. Então ficavam todos em casa e a gente ia conversar sobre os nossos planos. O que nós vamos fazer, o que nós vamos plantar, o que a gente vai fazer com fulaninho que não está se dando bem, vem cá, vamos resolver esse caso aqui, não é ótimo? Aí claro que a gente começa a perverter as coisas, né? E aí os judeus começaram a inventar um jeito de sair de casa sem sair de casa. Eles botavam uns postezinhos com as casinhas pequenininhas e diziam, essa é minha casa também. E aí como eles consideravam que tinha um limite onde eles podiam andar, que era 100 côvados, a cada 100 côvados ele ia botando outro postezinho daquele, mas a minha casa continua, minha casa, ele conseguia fazer as bobagens. Hoje a gente faz isso, né? O domingo, quem é que deixa o domingo para planejar coisas? Ninguém, né? O pessoal senta no domingo na frente do Faustão e, se possível, não faz nada, né? Fica lá se deitado no sofá sem fazer nada. A gente perdeu um pouco isso. Mas a ideia é que a gente fizesse honrar o pai e a mãe, porque tem a ver com cuidar daqueles que já têm mais experiência. E aí começam as leis propriamente ditas, que tem a ver com convívio entre humanos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem nada que pertença a ele. Regras de convivência entre humanos. Por quê? Porque muitas vezes a gente se vê envolvido com essas coisas, não é? A gente brinca com isso, até mãe vira e mexe, vira para os filhos e diz, eu vou te matar, menino. Eu não acredito que isso vai acontecer, né? Mas elas dizem, por quê? Porque esse sentimento ainda está lá dentro da gente. Por mais que a gente já tenha evoluído, ele aparece. E se ele apareceu no discurso, é porque de alguma forma eu criei uma imagem mental dessa. Então isso é importante a gente estar atento. Né? Por quê? Porque é o pensamento que vai me ajudar a ser diferente daquilo que eu já sou. O pensamento me permite criar um ideal de ego. Eu viro e digo, eu não quero mais ser assim. Eu não quero dizer mais isso para o meu filho. E aí eu passo a me policiar para não dizer. Puxa, mas eu não estou dizendo porque eu estou me obrigando. Mas é assim que a gente se forma. A gente cria uma regra, aí repete, até tal ponto que aquela regra passa a existir dentro de mim. Não é assim? Quando o pessoal aprendeu a escrever, aprendeu como? Escrevendo. Quando aprendeu a andar, aprendeu como? Andando. Aprendeu a dirigir? Dirigindo. Na verdade, a gente aprende as coisas fazendo. Emmanuel fala disso. Não há virtude que não tenha sido antes um hábito. Então, eu primeiro me obrigo a fazer aquilo. Não vou dizer mais isso. E durante uma semana é difícil, na outra um pouco mais fácil, na outra mais fácil. Daqui a pouco, simplesmente, eu não sinto mais vontade de dizer aquilo. Seja isso com o que for. Agora eu vou passar a dizer bom dia a todas as pessoas que eu encontro. No início eu esqueço. Depois, numa semana é mais fácil. Daqui a pouco está sendo automático. A gente já chega e diz, bom dia, como vai, não sei o que e tal. Já passa a integrar a gente. E eu só levo para as outras encarnações o que eu consegui introjetar, o que está dentro de mim. Aquilo que está no comportamento obrigado, da próxima vez que eu virar criança, vai sumir. Né? Não está lá de novo. Não é à toa que a primeira revelação tem a ver com a ação. A primeira revelação, a lei mosaica, literalmente é um código de conduta. O que fazer, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e o que não fazer é um código de ação.
É o início do aprendizado. A gente repete isso quando a gente reencarna. Como é que eu ensino meus filhos no início? É dizendo, isso está certo ou isso está errado. Faz ou não faz. Não é isso? É fazer ou não fazer. É preciso que eles se repitam naquilo para poder incorporar a si mesmo aqueles comportamentos. E a primeira revelação é tipicamente ligada aos automatismos. Faça isso, não faça aquilo, né? Pois bem, mas esse é o início do processo. Qual é a próxima etapa? O próprio Jesus vai definir a próxima etapa. Quando ele virou e disse que ali estavam todas as leis e os profetas. Deixa eu achar aqui a citação. Passei, volta aqui. Essa é Paulo já? Quando ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Puxa vida, mas então os 10 que Moisés teve tanto trabalho lá para... né? Recebeu na pedra, quebrou de novo, depois teve que ir lá esculpir, deve ter dado trabalho isso, né? Imagina. E aí, Jesus pega e resume em amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Literalmente, ele pegou aquela divisão que eu falei antes. Primeiro tem a ver com a relação com Deus, e aí ela tem a ver com eu conseguir lidar com Deus através do amor, porque muitas vezes a gente só consegue lidar com Deus através do medo, não é? Não é isso que a gente vira e mexe, que tenta ensinar para as crianças? Olha, meu filho, cuidado, que Papai do Céu está olhando. Né? A gente imagina o Papai do Céu aqui atrás, assim, atrás da gente, dizendo ai, 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 não é? A gente muitas vezes lida com Deus através do medo. Não, eu não vou fazer nada errado não, porque senão, né? Sabe como é que é? Vai ocorrer algo de errado comigo. E aí depois a gente fica, né, com muita raiva porque ocorrem coisas. Afinal de contas, a gente está aqui para testar as nossas capacidades. Então a gente está aqui para ser provado. Então problemas vão ocorrer para que eu ache a solução deles, para que eu use as minhas virtudes, coloque-as em movimento e ache as soluções. Não é isso? Mas aí a gente muitas vezes lida com Deus assim, tenta fazer, não, eu fiz tudo certinho, tá? Não me castiga não. Como se a gente tivesse vindo aqui para ser castigado, né? Muita gente diz, não, eu só vim a esse mundo para expiar. A gente adora dizer isso, né? E não se dá conta que a diferença entre prova e expiação sou eu que defino. Se eu lido bem com aquela proposta, aquele desafio que me é feito, eu estou tratando isso como uma prova. Se eu lido mal, eu transformei em expiação. Porque a dor acontece. E ela vai acontecer, tanto a dor física quanto moral. Se eu me cortar, eu vou sentir dor. Não é? Se eu perder um ente querido, eu vou sentir dor. Isso é parte do que eu sinto. Isso acontece. O sofrimento não tem nada a ver com isso. O sofrimento tem a ver com as fantasias que eu crio. E muitas vezes são fantasias que são até... A gente usa tanto elas porque elas se concretizam boa parte das vezes. Eu tenho um filho, então eu viro e digo, não, olha só, eu vou desencarnar antes, combinado? Com quem que eu estou combinando? Com meu filho? Com Deus? Com quem que eu estou combinando? Eu estou tentando inventar uma regra que não está escrita. Ah, mas se ele morrer antes de mim, eu vou sofrer muito. Claro, assim como se eu morrer antes dele, ele também vai sofrer. Ele vai sentir minha falta tanto quanto o vínculo for bom. Porque a gente sente, literalmente a falta da convivência, não é? Tanto é que a gente leva o filho no aeroporto para ir viajar, ainda que seja para ir se divertir na Disney, e chora quando ele vai. Por que está chorando? Ele não foi se divertir, ele não está indo para um negócio legal, estou chorando aqui por quê? Eu não queria que ele fosse? Não, eu estou chorando porque eu não vou conviver com ele aqueles dias. Eu choro a falta que me faz aquilo que eu me acostumei. Perfeito, sem problema nenhum, pode chorar. Não está ninguém proibido de chorar, especialmente quando alguém que eu gosto desencarna. Né? Porque a gente espírita danado para cobrar que não faça isso. Chora não! Né? É para dizer, chora sim, chora lembrando das coisas boas que vocês viveram. Né? Sabe aquele choro que a gente chora e ri? Né? Que a gente, puxa, como era bom estar com o fulano, então, estou sentindo falta disso. É isso mesmo. Chore lembrando das coisas boas, e não ao contrário, que muitas vezes a gente chora de desespero. O que eu vou fazer sem ele? Continuar a viver, a resposta é a mesma. Né? Porque sem ele a gente vai continuar a viver. Ah, mas vai ser difícil. Ah, que bom, é uma prova mais complicada. Agora deram uma questão mais complicada, é porque eu já devo ter recursos para lidar com ela. Né?
E graças a Deus a gente tem uma doutrina tão consoladora que me ensina que daqui a pouquinho eu vou encontrar com ele de novo, porque é um pouquinho. Eu vou viver milênios já fora, 10 anos, 20 anos, o que é isso? É um pouquinho, né? Bem pouquinho. Uma encarnação é um pouquinho. É preciso que eu comece a cultuar outras coisas. Então, voltando lá, Jesus pega e resume isso numa outra forma. Por que eu estou falando de outra forma? Porque enquanto Moisés falava do que eu tinha que fazer, Jesus vai falar do que eu tenho que sentir. Olha que diferença. Faça ao outro aquilo que você quer que lhe façam, não é? Então, qual é o pensamento que você tem que fazer? Peraí, eu gostaria disso? Isso ia ser bom para mim ou ruim? Percebe que ele mudou o foco do fazer para o sentir, não é isso? A gente cresceu espiritualmente, né, durante esse período. A gente passa entre Moisés para Jesus a passar a estar atento ao meu sentimento, porque esse é um tremendo impulso no desenvolvimento. Se eu estou atento ao que eu sinto quando eu estou fazendo as coisas, eu começo a me organizar para fazer as coisas que me deixam bem. Ah, bom, mas é por isso que o pessoal usa tanta droga por aí, né? Porque droga... Por que as pessoas usam droga? Porque dá bem-estar naquela hora, não é? E percebam que as drogas não são só as drogas que a gente costuma pensar, as drogas ilegais. Sal, açúcar também são drogas, cafeína, sabe? São drogas, porque a gente normalmente... Não, que é isso? Que cafezinho dali? Não tinha um cafezinho ali fora? Não, isso não é droga. A cafeína também é droga. Eu já conheci gente com síndrome de abstinência de cafeína, né? Quando tinha que fazer algum exame que tinha que parar de tomar café, ficava tremendo, né? São poucos, mas tem pessoas que fazem crise de abstinência de cafeína, imagina. Ele toma de montão também, né? Coca-Cola, chá, não sei o quê, tudo isso é cafeína, é uma droga também. Então, voltando, por que as pessoas usam drogas? Porque é bom. Qual é a questão? A questão é que eu pego e tento suprir as minhas dificuldades me entupindo de alguma coisa desse tipo. Não, então se isso me dá prazer, eu vou fazer. É só com as drogas? Não. Existem comportamentos que dão bem-estar. Sexo é um comportamento, dá uma sensação de bem-estar. Tem pessoas que são viciadas em sexo. Trabalho também dá uma sensação de bem-estar. Tem pessoas viciadas em trabalho. Olha que coisa, a gente consegue pegar até o que é bom e transformar em algo ruim. Como? Quando eu paro de prestar atenção no que eu sinto de verdade. Porque se eu olho para mim e me dou conta do que eu sinto de verdade, eu começo a agir em função de atender isso. E o que eu sinto de verdade está ligado com a minha realidade espiritual e não com a material. Né? Brincando com a música, a gente não quer só a comida. A gente quer muito mais. Né? A gente quer se saciar do bem. Né? Aquela passagem que Cristo chega no poço e diz, não, da água que eu venho lhe trazer vai matar a sede para sempre. É isso, quando eu começo a me desenvolver no bem, quando eu começo a trabalhar no bem, o bem-estar que vem disso é de outra ordem. Ele é muito maior do que um prazer momentâneo. E eu começo a descobrir que é melhor eu investir nesse bem-estar do que no prazer momentâneo. Não é? Que ele existe e é obrigado a existir nessa etapa evolutiva, porque senão a gente não fazia as coisas. A gente precisa dos dois estímulos, ou seja, desses prazeres para servir de orientação e das dores, porque senão a gente para, literalmente a gente paralisa. A gente ainda está muito no início da caminhada, é por isso que a gente encarna, porque desencarna é a tendência a paralisar. Não ficar aqui uns 2 séculos, que afinal de contas, né, não preciso cuidar de nada, né? Não vou morrer de fome, não vou morrer, né, desamparado. Então vou ficar uns 2, 3 séculos aqui esperando. E quantas vezes a gente vê encarnações que estão separadas por esse período todo, né? Porque o usual seria que eu tivesse sempre ávido. Não, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer mais coisas. Então, voltando, Jesus propõe que eu olhe para o que eu sinto. E isso é um enfoque completamente diferente do que Moisés está falando. E é engraçado porque isso se reflete até no nosso próprio corpo. Existem estruturas cerebrais que são responsáveis pelos automatismos, que é o cérebro mais antigo. E elas são revestidas de outras estruturas um pouco mais novas, que surgem com os mamíferos, que são responsáveis pela sensação e pela emoção. Ah, mas animal tem emoção? Emoção tem, não tem sentimento. Qual é a diferença de um para o outro? Emoções são muito poucas e é um estado fisiológico que eu me coloco.
É um estado que me prepara para agir. Então é desenvolvido porque, por exemplo, quando eu estava lá na África e o leão pulava, se eu fosse o último a correr, o leão me comia, né? Então eu tinha que sair correndo antes de pensar o que estava acontecendo. Até hoje é assim. Você vem do lado de uma grade, assim, de repente vem um cachorro correndo latindo, o que você faz? Você pula primeiro. Depois você pula, você pensa, mas o cachorro está do lado de lá da grade, não vai me atingir, e você começa a reclamar do dono do cachorro. Ele devia botar o cachorro na coleira, não sei o quê, não sei o quê. Mas a primeira coisa que você fez foi pular, não foi? Pular é emoção. E aí, o sentimento que estaria ali associado, né, a emoção é o medo. Eu poderia ficar apavorado, aí um sentimento, porque eu vou ler o que está acontecendo comigo e dizer, nossa, eu estava em perigo de vida. Aí eu li e descobri que não estava em perigo de vida. O que eu faço? Transformo em raiva. E começo a brigar com o dono do cachorro, que não está nem ali, coitado, né? Não, esse dono do cachorro não podia deixar o cachorro solto assim, que ele vai ficar assustando as pessoas. Eu começo a brigar de volta para me livrar da emoção. O medo que eu senti, eu preciso me livrar. E eu começo a brigar com o dono do cachorro. Quer ver um outro exemplo bom disso? Filho que chega atrasado. A mãe que está lá em casa esperando começa a ficar com medo que algo tenha ocorrido com ele. E aí, para dar conta do medo, ela começa a ter todos os pensamentos bons que tem, né? Ele deve ter sido atropelado, morreu, passaram em cima dele, não sei o quê. Óbvio que o mais provável que tenha ocorrido é que ele esteja batendo papo com um amigo ou então beijando a namorada, né? É o mais provável. 99,9% das vezes foi isso que aconteceu. Mas, como ela está com medo, o que ela faz? Cobre isso de todos os pensamentos apavorantes que ela possa ter. E aí ele chega, né? Incólume, claro, porque ele estava beijando a namorada ou batendo papo com o amigo. Aí ela abre a porta e ainda apavorada, como ela está perguntando, tudo bem com você? Ele diz, tudo bem. Pronto, ela passa para raiva, não é? Não é assim? Se eu presto atenção no que eu sinto, eu começo a me dar conta e começo a administrar isso. Eu vou dizer, puxa, eu estou com medo realmente. E aí, quando meu filho chegar, talvez eu possa dizer para ele, filho, não faz isso comigo não, que eu fico com tanto medo quando você se atrasa assim. Né? Passa um recadinho para mim. Hoje em dia tem essas facilidades, né? Manda um SMS dizendo, estou saindo, aí eu vou ficar mais tranquilo aqui. Você não gosta da mamãe? Faz isso para a mamãe, porque é para ela, não é para ele. Ele está bem, ele está lá beijando a namorada. Ele não vai parar do meio do beijo e dizer, peraí, meu amor, só um minutinho. Alô, mamãe, eu já vou para casa, tá? Não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, porque senão a namorada vai dizer, eu não quero você, né? Tá assim, não adianta pedir o impossível para ele. Pede o que é possível, manda uma mensaginha, né? Tô indo, pronto. Vai ficar ótimo, eu já sei a hora, ela saiu agora, pronto. Já posso esperar, né? Se eu olho o que eu sinto, eu começo a cuidar do real e não cuidar da fantasia toda que eu crio em torno das coisas. Não é isso? E isso é importante. Jesus está chamando a atenção para isso. Preste atenção no que você sente, porque quando você achar o que você sente de verdade e autorizar o outro a sentir também, você está cada vez mais próximo de agir com o outro como igual a você. Não é? Essa é a grande proposta que Jesus traz. Quem é meu próximo? Qualquer um. Todos são meus próximos. Eu preciso dar motivo aos outros, todas as razões que eu também tenho. Essa é uma grande diferença. Bom, mas você falou de duas revelações. E a terceira? Aí vem Kardec. Porque nós somos os trabalhadores da última hora, a gente gosta de dizer, nós somos os trabalhadores da última hora. Vocês todos conhecem a história? Sim ou não? Que um senhor de uma vinha... É uma história que Jesus conta também. Um senhor de uma vinha precisava, olhou para a vinha de manhã e disse, eu vou precisar de alguns empregados para poder colher as uvas. E foi na praça e contratou os empregados, que começaram a trabalhar na primeira hora. Quando chegou lá no meio do dia, ele olhou e falou, não vai dar não. Voltou na praça e contratou mais gente. E aí, quando faltava 1 hora para acabar a jornada de trabalho, ele falou, vou precisar ainda de mais gente. Foi na praça, ainda encontrou gente que estava esperando trabalho e trouxe para acabar de fazer o trabalho. Na hora de pagar, ele pagou igual para todo mundo. E essa é uma daquelas histórias que a gente, do alto da nossa inteligência, de Jesus contou. Mas eu concordo com aquele cara que reclamou do salário. Né? Porque a gente sente isso. Tem algumas parábolas que tem isso, né? A parábola do filho pródigo também, né? A gente conta que o filho pródigo voltou e ele matou a ovelha cevada. Não devia ter feito festa, não. Não é assim? A gente não sente isso lá dentro, no fim das contas? Claro, a gente ainda não está no nível que Jesus está falando. É por isso que ele está dando o ensinamento. Pois bem, voltando lá para a parábola que eu estava contando, ele distribui salário igual.
E aí o cara que trabalhou 12 horas reclama, poxa vida, mas eu estou aqui desde o início da manhã trabalhando e vou ganhar a mesma coisa? Vai. Porque o trabalho da colheita é nosso, a gente vai colher até chegar ao ponto de não precisar mais de encarnar. E é um ponto igual para todos. Não vai dar para dizer, aquele fulaninho ali vai ser um espírito perfeito de segunda categoria. Não tem isso. Da mesma forma que quando eu entro no médico para fazer uma consulta, ele me pergunta assim, quando você começou a escrever, você trocava o P pelo B, não trocava? Não faz sentido, faz? Eu perguntar isso para ele? Ele é médico agora? Isso não faz mais referência. Então, o que será que ele fez no início da jornada evolutiva dele? Não importa, porque agora isso já se foi há muito tempo. O salário é igual para todos. Todos chegaremos à perfeição. Todos seremos felizes. A colheita é igual para todos. O salário é o mesmo. Todos chegaremos à perfeição e seremos felizes. Olharemos a lei de Deus e entenderemos ela vendo a harmonia que ela tem. E aí a gente vai poder escutar literalmente essa música de harmonia. A gente vai olhar para alguém sofrendo e dizer, puxa, como ele está evoluindo. Não é? Porque hoje a gente não consegue ver assim. A gente vai olhar para uma crise e dizer, nossa, que oportunidade de aprendizado. Essa é a felicidade que espera. É isso que Jesus faz. Na hora que ele está sendo crucificado, ele olha e diz, puxa, perdoa, pai. Eles não sabem o que fazem, são crianças ainda. Qual de nós é capaz disso? Muito poucos, né? Porque a gente ainda não está lá. A gente olha e vê só ali adiante. Vê 2 passos à frente só e olha lá. Isso quando a gente aprendeu muito, porque normalmente a gente não vê nem 2 passos. Lembra que eu falei que a gente, quando age, normalmente a gente não pensa? Né? A gente às vezes só vai fazendo. Atabalhoadamente vai fazendo as coisas, derrubando tudo, fazendo, depois a gente dá conta, nossa, quanta bobagem eu fiz. Né? Kardec vai descrever isso. Na hora que eu desencarno, que eu olho para trás, meu Deus, quanta coisa eu deixei por fazer, quanto tempo perdido. Por quê? Porque lá eu tenho uma visão diferente. Eu percebo puxa vida, eu não precisava estar cuidando tanto do meu sustento. Talvez eu pudesse evoluir muito mais cuidando da minha evolução espiritual. Então, voltando lá, somos os trabalhadores da última hora. Gostamos de pensar sobre o assunto, gostamos de estudar a lei, gostamos de questionar, não é isso? Eu também acho. Eu não ouvi o chamado da disciplina, quando Moisés disse. A gente não ouviu o chamado do amor. Aí Kardec vem e diz, olha só, 2 mais 2 são 4. Lei de causa e efeito, ação e reação, entendeu? Então vê se agora faz, porque não tem mais jeito, é a última hora, né? É o chamado à razão, para que a gente use a razão como veículo impulsionador da nossa mudança. Porque é muito difícil mudar, não é fácil. A gente normalmente acha que é fácil, e não é. A gente se repete a exaustão. A gente é muito igual ao que a gente era, a gente é muito mais o homem velho do que gostaria de ser. É importante que eu me dê conta disso e comece a criar metas de desenvolvimento. Não, olha só, o que é que eu vou mudar? O que eu vou fazer melhor? O que eu vou deixar de fazer que me incomoda? Isso são metas de desenvolvimento. Tendo em vista a nossa realidade espiritual. Porque a gente muitas vezes se perde olhando só a realidade material. A gente está só ali, o que eu vou fazer para ganhar um aumento no fim do mês, o que eu vou fazer para conseguir tal coisa, o que eu vou fazer para me formar, Isso é a realidade que é temporária. Ah, mas eu vou viver aqui quase um século. E o que é isso frente aos milênios de desenvolvimento? Não é? Isso é muito pouco. É preciso que eu comece a olhar de outra forma. E aí, quando eu olho de outra forma, eu tropeço justamente na frase de Kardec que diz assim, fora da caridade não há salvação. A gente repete também a exaustão. É bem legal porque ele está discutindo sobre qual é a meta que a gente... Estou chegando no finalzinho, né? Tomar cuidado aqui falando de meta. Ele está discutindo a respeito de o que eu posso usar como referência. Porque ele diz assim, se eu partir do princípio que é a verdade a salvação, fora da verdade na salvação, eu estou excluindo um monte de gente, que tem um monte de gente que discorda de mim. E se eu sei que todos nós chegaremos lá, não pode ser esse o caminho. Ah, então deve ser a fé. A fé é a salvação. Também não.
Porque tem pessoas que nem acreditam, então estou dizendo que eles estão condenados, também está errado. Ele vai questionar isso, não tem nenhuma máxima que eu possa assumir que seja excludente, que eu possa considerar como verdadeira. Se eu sei que todos estão no caminho, todos, independente da religião, independente da sua expressão no mundo, independente de qualquer coisa, todos estamos no caminho, eu tenho que arrumar uma máxima que valha para todas. Para todos, né? Cada uma das pessoas que estão encarnadas. E ele chega à conclusão que a máxima tem que ser fora da caridade na salvação. E ele é secundado por nada mais, nada menos que Paulo. Por quê? Porque ele vai pegar a própria carta de Paulo, né, que vai falar que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que se eu não tiver... E aí ele usa amor em algumas traduções, e na doutrina propositalmente é usado caridade. Por quê? Porque lá no grego estava usando a palavra ágape, né, que é uma palavra que tem a ver com amor incondicional. E daí Kardec entende que amor, como a gente costuma usar, não ia expressar isso, porque normalmente eu amo querendo um retorno, ainda somos muito atrasados, né? Então a gente ama querendo de volta, não é isso? Ah, eu amo fulano, mas se ele me tratar mal, eu paro de amar, tá? Olha lá, a gente faz isso até com os filhos, né? Mamãe não vai gostar mais de você se você fizer isso, papai não vai gostar mais de você se você fizer isso, não é assim? O que eu estou dizendo? Eu estou negando o meu amor em função de uma ação? Não. E é claro que isso não funciona, porque ele sabe que eu não vou negar. Ele vê no resto da minha ação que aquilo é mentira, né? Então não adianta eu dizer essas coisas. Então é melhor dizer para ele a verdade. Voltando lá. Por isso que ele pega e transforma essa palavra em caridade. Por que caridade? Porque caridade é o gesto de dar sem esperar nada em troca. Aí a gente, quando pensa em caridade, pensa logo na esmola, né? Não, então tá, então o negócio é sair dando esmola aí para todo mundo, vou fazer um monte de doação, vou morrer, fazer doação para a igreja, porque assim eu vou direto para o céu, já compro lá minha casa em nosso lar, né? A gente tem essas ideias de troca, mesmo quando a doutrina diz que não, né? Olha só, se você faz alguma coisa esperando algo em troca, você já recebeu o que precisava, não é? Já está pago. Não vai receber mais nada, porque quem faz esperando receber algo já recebeu o que tinha para receber. Então ele está falando do amor incondicional. Essa caridade aí é a caridade ágape. É o amor que faz sem esperar receber. É o amor que tem como protótipo o amor da mãe. O amor da mãe pelo bebê. O que o bebê faz de volta? Nada. Na verdade ele só chora, né? Se você conseguir resolver tudo direitinho, ele para de chorar. Senão ele liga lá e abre o berreiro e chora indefinidamente, né? Durante pelo menos algum tempo. Depois ele começa a negociar isso, né? Tem uns textos bonitos a respeito do choro do bebê que fala que justamente no início ele é assim, qualquer coisa que ele sinta de ruim, ele começa a chorar e não para mais. Depois de um tempo ele começa a entender que tem alguém lá fora que vai resolver alguma coisa para ele. Aí ele muda de choro, é aquele bebê que dá aquela choradinha, para, aí vê se alguém vem. Se não vier, ele dá mais uma choradinha, para, ver se alguém vem. Se não vier ninguém, ele abre o berreiro e continua chorando, né? Esse bebê é aquela época que a mãe começa a ficar mais tranquila, que ela já escuta, ele está com fome. Ele está com sede. Por quê? Porque ela começa a entender como é que ele funciona e ele começa também a combinar com ela. Porque é assim, né? A gente se acostuma com o pastor e o pastor se acostuma com as ovelhas, não é assim? É óbvio que as tarefas vão ser propostas para a gente de acordo com as nossas virtudes já acumuladas. E não se enganem, não são propostas tarefas maiores do que eu posso carregar. Então, quem quer que entre naquela posição de eu não merecia isso, tem algo errado. Porque eu estou dizendo que Deus não sabe o que faz, não é? Então, eu mereço o que está me acontecendo. Não só mereço, como eu devo ter solução. Nem que seja aumentar a minha resignação para poder passar por aquilo sem precisar ficar brigando com isso. Né? Porque muitas vezes é o que a gente faz, a gente luta tanto contra as provas que transforma ela em expiações, né? Voltando lá para a história. Então, fora da caridade não há salvação, porque essa é a única máxima que é abrangente. Se eu considero que eu vou fazer pelo outro sem esperar nada em troca, não importa que fé ele tenha, não importa que raça ele tenha, não importa onde ele mora, se eu faço pelo outro sem esperar nada em troca, eu estou abrangendo a universalidade das pessoas. Aí Kardec chega à conclusão que essa é uma boa máxima para servir, né, de bandeira para o Espiritismo. E não é à toa, porque no fim das contas, a gente está falando de cooperação. Porque a gente adora uma competição, não é? Com tudo.
A gente compete por qualquer coisa, até em jogo de futebol. Né? Esse é um bom momento para falar disso, porque a gente vibra com aquilo como se fosse algo relevante. Uma amiga postou no WhatsApp uma brincadeirinha assim, Alemanha, 102 prêmios Nobel, Brasil 0, isso sim é goleada. Né? Porque não é o 7-1 que importa. Importam outras tantas coisas, mas a gente quer ganhar alguma coisa. Eu quero ser o melhor em alguma coisa. Que isso? Por que eu estou querendo me colocar acima do outro? Isso é literalmente o orgulho. Né? O orgulho e o egoísmo é a base de todos os males. E é importante que a gente fique atento a isso, porque senão o que a gente sente vai passando sem que eu perceba que eu estou repetindo, né, as mesmas coisas do homem velho. Me assusta hoje em dia quando eu olho a reportagem dizendo que o MMA é o segundo esporte mais visto. Né? E aí eu olho para aquilo e digo, meu Deus, somos os gladiadores de volta? Estamos no circo de novo? O que é isso? Né? Eu estou de novo retornando porque o homem velho volta muito fácil. Ele ecoa dentro de mim com muita facilidade. Eu não uso o pensamento para estar atento ao que eu estou fazendo, eu me permito, porque eu vou dizer, não, mas é só um esporte. Não, não é só um esporte. Eu estou incentivando coisas minhas que já deveriam ter se extinguido, que já deveriam ter se deixado ir. A gente vê hoje, até eu brinquei hoje, poxa, assim vira incidente diplomático, porque o Globo botou lá, outra dor, os argentinos ganharam o jogo. O que é isso? Como é que eu estou agindo? Estou agindo igual a tribo? Eles não são da minha tribo, eles são da outra tribo, merecem a morte. É isso que eu estou fazendo? Porque é isso que ecoa dentro da gente ainda. Então é preciso que eu esteja atento, porque essas realidades estão próximas. E como é que eu mudo isso? Agindo. Me envolvendo em provocar o bem-estar do outro. Incentivando que o outro passe a acreditar que no mundo há lugar para a ação no bem. Porque boa parte das vezes as pessoas estão revoltadas, as pessoas estão agindo mal, porque elas não acreditam mais no outro como um caminho para o seu bem-estar. Então o outro passa a ser o objeto das suas coisas. Qual o problema de eu explorar meus empregados? Não tem problema nenhum. Qual o problema de eu explorar a população? Não tem problema nenhum. Qual o problema? Porque o outro é coisa. É preciso que eu mude isso e haja no bem. Porque isso muda não lá o outro. O que eu vou provocar de bem ao outro é o mínimo. Não é o relevante. Que muda em mim. Porque eu passo a enxergar o outro como uma pessoa igual a mim. Porque é isso que a gente encontra. Cada vez que a gente se dedica a um trabalho no bem, você descobre que o outro é muito parecido com você. Que o outro carrega as mesmas coisas que você. Seja lá quem for. A gente adora chegar e sair classificando. Não, nós somos uma faixa muito estreita na evolução. Todos nós que estamos aqui na Terra somos um grupo muito similar. E é por isso que quando você chega perto, você descobre que ele tem coisas que você também tem. Que você conseguiu administrar um pouquinho melhor que ele, e ele não. E é por isso ele está precisando, seja do que for, de um incentivo para poder investir mais em si mesmo, de um incentivo para administrar mais seus impulsos, de um incentivo, e esse incentivo é a sua ação no bem. É daí que Kardec vai virar e dizer assim, fora da caridade não há salvação. Não é para ele, não, é para mim. Porque eu passo de novo a enxergar o outro como da outra tribo, como o outro que não merece ajuda de jeito nenhum. Então é por isso que o tema ganha uma relevância grande, né? Quem é que eu ajudei hoje? Quem foi que eu incluí na minha tribo? Porque assim, não é me achar altruísta não. Eu brinco com isso, dizendo assim, eu sou muito egoísta. Eu sou tão egoísta que no meu mundo eu não quero que ninguém sofra. Isso é egoísmo ou é altruísmo? Percebe que quando a gente usa os próprios impulsos no sentido do bem, isso provoca bons frutos. E a gente vai conhecer a árvore é pelos seus frutos. Não pelo que a gente fala, ou pelo que a gente pensa, ou pelo que a gente age. A gente vai conhecer pelo resultado da ação. Por aquilo que provoca. Que Jesus nos ajude para que a gente esteja atento ao que faz, ao que sente e ao que pensa. E que a gente provoque com essa atenção frutos bons. Que a gente produza os frutos bons. E que esses frutos gerem sementes que poderão germinar. E muito bem no mundo, né?